bom dia. Vamos dar continuidade à nossa sequência de geografia, conhecendo as regiões brasileiras. Então, antes de começar com a região centro-oeste, nós vamos corrigir a atividade do livro de geografia, página 97. Vou dar um minutinho para vocês abrirem a página do livro. Foi a atividade da semana passada. É um cordel de Raquel de Queiroz. A prova é fazer a leitura. Leia o cordel e observe a imagem. Nossa escritora Raquel retrata seu Quixadá, mas essa seca malvada maltratou meu Ceará. Meu pai também me contou que essa braba castigou minha querida Tauá. Mesmo quem tinha recursos passou certa precisão, pois se tinha para comer, para o gado não tinha não. E muitos pobres morreram e os que sobreviveram vagavam pelo sertão. O trecho foi tirado do livro O 15, da autora Raquel de Queiroz. E aí tem a imagem, que a gente pode fazer uma leitura, né? A gente conhece bem a característica dessa imagem, retrata o clima da região nordeste. Nós vemos um sertanejo aí pensando na chuva, aquele sol escaldante castigando o sertão, as vacas magras, os animais magros, pintaram de amarelo para dar ideia mesmo de calor, com cores quentes para dar ideia de calor. A gente vê que a paisagem é uma paisagem mais cinzenta, não é verde, por conta que realmente o Nordeste tem um clima bastante seco. Então, tem a letra A aí. De acordo com o cordel, como a seca prejudica a população? Como é que a seca prejudica a população? Aí tem a resposta que a Pro colocou aqui no slide. Deixa eu ampliar aqui o slide. Pronto. E aí tem, de acordo com o cordel, como a seca prejudica a população? Com a falta de água, as lavouras não se desenvolvem, deixando as pessoas e os animais sem terem o que comer. Então, não está escrito com essas palavras no cordel, mas a gente sabe que é dessa forma que a seca prejudica a população nordestina. Então, não é que a resposta está no cordel, não é isso. É de acordo com o cordel, como é que a gente, baseado no que a gente estudou semana passada, como é que a seca prejudica a população? Voltando lá na página 95, a gente encontrou algumas respostas, fala sobre que a seca é um período prolongado sem chuva, fala da relação da seca com as migrações, que as pessoas precisam saem de suas cidades para ir morar em outras cidades, em outras regiões do país, justamente por conta disso, porque não tem de como sobreviver, não tem o que plantar, então precisa de emprego, precisa comer, se alimentar, então não tem como. Então, por causa da falta de água, por causa da chuva, as lavouras não se desenvolvem, deixando as pessoas e os animais sem terem o que comer. Então, é com isso aí que a seca prejudica a população. Quem colocou a resposta parecida com a Pro, deixa. Quem não colocou, apaga e faz de novo. Mas está parecida, deixa a resposta, tá bom? E aí, se está diferente, pode tirar print da tela e depois você acaba copiando a resposta. Na última parte do cordel, o autor comenta que as pessoas vagavam pelo sertão. Vamos ler a última parte do cordel? Mesmo quem tinha recursos que é dinheiro, passou certa precisão, pois se tinha para comer, para o gado não tinha não. E muitos pobres morreram, e os que sobreviveram vagavam pelo sertão. Ou seja, não tinha o que fazer. A pessoa vagar, lembra vagar?
dá origem àquele substantivo derivado vagabundo. Então as pessoas não tinham, geralmente a pessoa vagabunda que a gente usa esse adjetivo pejorativo é de gente que não tem o que fazer. Então vagava, eles não tinham, ficavam para lá e para cá sem saber o que fazer. Então, na última parte do cordel, nessa última linha aí, vagavam pelo sertão. O autor comenta que as pessoas vagavam pelo sertão. Em sua opinião, por que as pessoas faziam isso? Então, por que as pessoas vagavam, iam para um lado e para o outro sem ter o que fazer? A resposta é pessoal. Letra C. De acordo com o que você estudou, o que poderia ser feito para diminuir os efeitos da seca no sertão do Nordeste? Conte sua opinião aos colegas. Então, era para a gente socializar as nossas respostas na aula online, mas não teve, não foi? Por conta da internet da Pro. Na página 96 tem uma estratégia que o livro dá para resolver esse problema. O que é que pode ser feito para diminuir os efeitos da seca no Nordeste? Então, aí tem a solução das cisternas. O governo providencia cisternas para a coleta da água das chuvas, o que tem melhorado as condições de vida de muitas famílias do sertão nordestino. Então, vocês podem colocar isso aí como uma alternativa, o uso de cisternas. Lembra que a Pro falou da questão da Barra Verde? Lá na Barra Verde tem muitas cisternas que nessa época de chuva, a água que sai do telhado cai nas cisternas e as pessoas têm água para o período de estiagem. Então, uma dessas alternativas é a cisterna. Então, agora a gente vai para a página 98 e nós vamos estudar a região Centro-Oeste. E aí tem a região Centro-Oeste, que já é outra equipe que vai apresentar a região Centro-Oeste. Nós temos aí o mapa da região Centro-Oeste. A Pro acabou colocando aí. Quem são os estados que fazem parte da região Centro-Oeste? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. A capital do Mato Grosso é Cuiabá. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás, Goiânia e Distrito Federal, Brasília. Tá certo? Então, são 4 estados. A gente vai agora assistir aquele vídeo que a Pro colocou ontem no grupo da sala, para que vocês se familiarizassem com a região Centro-Oeste. E depois a gente vai fazer uma breve revisão sobre a região Centro-Oeste, lendo as páginas da página 98 a 101. Tá bom? A gente vai visualizar aqui as atividades econômicas da região Centro-Oeste, quais são as principais transformações que passaram a região, a população, que daí fala lá no vídeo, fala um pouco sobre Brasília, termina aqui em Brasília. Pronto, a gente acabou de assistir o vídeo da professora Larissa, da região Centro-Oeste. Então, a prova vai retomar alguns pontos do que ela foi pontuando no livro a partir das imagens, porque senão vai ficar muito longo o vídeo e aí só eu lendo fica um pouco sem graça. Então, a gente tem aí na página 98 um dos pontos que é a agricultura, a pecuária e a ocupação da região Centro-Oeste. Lá no seminário, a gente tem, deixa eu ver aqui, quem é a equipe da região Centro-Oeste? Heloísa Nascimento vai falar sobre o clima e vegetação da região Centro-Oeste. Naitiele vai falar sobre as atividades econômicas da região. Adriele, que não tem acesso às aulas online, a Pro colocou estados e capitais da região
tá Nordeste aqui, mas é região Centro-Oeste. Deixa eu para consertar aqui logo. Região Centro-Oeste. Deixa para consertar aqui. Centro-Oeste e sua população. E Lari vai falar sobre a cultura da região Centro-Oeste. Então, o ponto aí do clima e vegetação da região Centro-Oeste, ela acabou falando no vídeo, a professora Larissa lá no vídeo Brasil Escola. Então, Heloísa, você vai ter que pesquisar as informações como é o clima, como é a vegetação, para você poder organizar a sua apresentação para o seminário. Então, para depois vai colocar enviar para você pelo WhatsApp esse vídeo e você vai poder ver de novo o que a professora Larissa vai falar sobre clima e vegetação. Você pode pesquisar mais informações porque não tem aqui no livro, para você ter informações suficientes para você organizar a sua apresentação do seminário, tá bom? Então, agora a gente vai para as atividades econômicas da região Centro-Oeste, que é um dos pontos principais aqui da página 98 e 99. Então, o que é que eles pontuam, Natiele, sobre as atividades econômicas da região Centro-Oeste? Eles pontuam a agricultura, a pecuária, a mineração e o turismo. Também está lá na página 99. Então, a professora Larissa lá no vídeo Brasil Escola falou sobre agronegócio. E vocês observaram que ela chamou a atenção de uma curiosidade. Diz que existe lá 5 cabeças de bois para um habitante. Ou seja, tem mais bois do que pessoas. Achei isso muito interessante. Então, tem aí a agricultura, a pecuária e a ocupação do Centro-Oeste. Uma característica comum aos estados da região Centro-Oeste é a intensa ocupação de novas áreas para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, como a gente viu na região Norte, na região Nordeste, que a Pro falou, a agricultura tem a ver com o plantio, pecuária, criação de animais, bovinos, caprinos, equinos. Lembra que a Pro falou isso e vocês estudaram isso ano passado. Então, o que é que se planta lá na região Centro-Oeste, Natiele? Soja, milho, cana-de-açúcar, algodão. Estão entre os produtos mais cultivados da região. Você pode até grifar isso aí, para você colocar na sua pesquisa e no seu cartaz. Então, a gente, pessoal vem de Luiz Eduardo, daquelas regiões lá, mas ainda é Bahia, né? Barreiras, tem um outro município que eu esqueci o nome, que é lá para a região de lá, né? Mas ainda é Bahia. Só que a gente vê as carretas passando aqui por Itaberaba, que desce para Salvador e até mesmo para a região Sudeste e Sul. Eles vão até essa região, a região Centro-Oeste. Não estou dizendo que Luiz Eduardo fica lá, fica próximo. Mas eles vão até essa região em busca desses alimentos, principalmente da soja. Em busca da soja, aí carrega a carreta e desce de novo aqui pela BR-242, leva para Salvador, lá em Salvador, descarrega no porto e leva para os outros estados. Então, na época da safra, a gente vê muitas carretas, passando pela BR-242 aqui por dentro de Itaberaba, desce e vai até Salvador. Então, na pecuária, o que é que que se cria lá na pecuária, Nath? A pecuária é uma das atividades econômicas mais importantes da região Centro-Oeste. O rebanho bovino é o maior do país, você pode colocar isso no seu cartaz, abrangendo cerca de 34% do total nacional. Você pode até colocar essa informação, que ela disse lá no vídeo, que para cada uma pessoa existe 5 bois, ou seja, 5 bois para um habitante. O rebanho bovino é o maior do país, já li isso. Em geral, o gado é criado solto
em grandes fazendas e destina-se principalmente à produção da carne e seus derivados. E aí a gente tem duas imagens do espaço rural lá na região centro-oeste, mostrando aqui no município Chapadão do Sul, e o outro, criação de gado de forma extensiva, também no município de Jataí, Goiás. A outra atividade econômica, Nath, que você pode colocar no seu cartaz é a mineração. O que é que tem da mineração? A mineração e o turismo são outras importantes atividades econômicas desenvolvidas no Centro-Oeste. No caso da mineração, a região é importante produtora nacional. Você pode listar no seu cartaz: níquel, amianto, ouro, fosfato e manganês. Já o turismo, o que é que a gente tem de turismo lá, que você vai colocar no seu cartaz? A atividade do turismo na região centro-oeste vem crescendo nas últimas décadas. Isso tem ocorrido em razão da existência de belezas naturais, como o Pantanal, os rios e as cachoeiras das áreas de serras e chapadas. E aí a gente tem uma imagem do município de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Então, o que é que tem lá de turismo? O Pantanal e lindas cachoeiras e rios. As serras e as chapadas, que é o que você vai colocar lá no seu cartaz, Heloísa Nascimento, falando sobre as serras e chapadas, que são a vegetação, o relevo predominante lá dessa região. Mas a gente tem agora a questão da população, que é o assunto de Adriele. Vamos para a página 100. No início a Pro já falou sobre os estados e capitais, né, da região. Ficou região duas vezes aqui, agora que eu estou vendo. Da região centro-oeste e a população. Então vamos lá ver a população. Então tem aqui: a população da região centro-oeste encontra-se distribuída de forma irregular em seu território. As áreas localizadas nos maiores centros urbanos, como as cidades de Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá, concentram grande parte da população que vive na região. Então, quais são as capitais mais populosas da região centro-oeste? Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. Ao mesmo tempo, existem grandes extensões de terras pouco habitadas, como o Pantanal e o norte do estado do Mato Grosso. E aí a gente tem imagens do Pantanal. É uma área pouco povoada da região centro-oeste, possui grande diversidade de espécies de animais e vegetais. E do outro lado a gente tem uma paisagem urbanizada, que é a capital, Goiânia, a capital do estado de Goiás. Possui atualmente cerca de 1.300.000 habitantes. Ela mostra lá no vídeo a população, como é que está distribuída, a população urbana da região centro-oeste. E aqui o livro traz um gráfico de pizza, onde tem a população. Tá vendo? De cada 100 habitantes, cerca de 90% vivem em centros urbanos e apenas 10% vivem em áreas rurais. Então, de vermelho são as pessoas que vivem nos centros urbanos e de amarelo fica as pessoas que vivem nas áreas rurais. Esse gráfico foi organizado baseado nos dados estatísticos do IBGE em 2015. E aí vem uma das cidades mais famosa da região centro-oeste, tem seu encanto, onde fica lá o Palácio do Planalto, onde preside, onde ficam os governadores, os deputados. Governadores não, o governador de Brasília fica lá, onde fica o presidente, perdão. Aí vem Brasília, uma capital planejada. Por que planejada? Porque ela foi criada para ser a sede onde ia presidir, onde ia ficar centralizado, organizado os governos.
caso executivo e judiciário, onde fica o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Então, a gente vê, ela foi planejada para que as pessoas que fossem trabalhar lá, o presidente, os deputados federais, trabalhassem de lá. Então tem aí, em 1956, a capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro. Naquele mesmo ano, o governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira deu início à construção de uma nova capital para o Brasil, Brasília, planejada para ser construída na região central do país. O projeto da cidade de Brasília foi desenvolvido pelo arquiteto Lúcio Costa e os principais edifícios desenhados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Brasília foi construída por trabalhadores vindos de todas as partes do país, principalmente do Nordeste. A inauguração da cidade ocorreu em 21 de abril de 1960 e a construção da nova capital representou o início de uma época de grandes mudanças no território brasileiro e intensificou a ocupação do interior do país. Então, a gente tem aqui algumas imagens na página 101 de Brasília. Nós temos o Congresso Nacional, uma foto de 2016, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida em Brasília, 2017, e a Ponte Juscelino Kubitschek sobre o Lago Paranoá em Brasília, Distrito Federal. A atividade de casa, deixa eu ampliar aqui. A equipe da região a equipe da região Centro-Oeste vai estudar as páginas que a gente acabou trabalhando hoje na aula, já se preparando para o seminário. E toda a turma vai fazer a atividade do livro na página 101, da página 102 e 103. Está errado aqui 101, deixa para eu consertar também. 102 e 103. Depois vocês conferem lá no livro, no bloquinho, se a Pro colocou 101, viu? É 102 e 103. Responder no caderno, matéria de geografia. Não precisa copiar as questões, é só fazer o cabeçalho, colocar livro de geografia, página 102, na atividade livro de geografia, página 102 e 103. Colocar número 1 e as respostas. Não precisa copiar as questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que a Pro queira destacar. Tem o seminário. O seminário da equipe da região Centro-Oeste. Então, a Pro vai explicar aqui direitinho. Depois a Pro vai fazer uma reunião com a mãe das meninas para explicar direitinho. Então, o seminário tem... As outras equipes também prestem atenção. O seminário tem 3 etapas. Tem a parte do planejamento do seminário, que é a pesquisa, onde vocês irão pesquisar sobre esses assuntos aqui. Tá bom? Depois, vocês irão... O que é que vocês irão fazer? Vocês irão copiar as informações desse assunto numa folha de papel pautado. Vai ilustrar a pesquisa. E vai falar, no caso de Hilari, que vai falar sobre a cultura da região Centro-Oeste. O livro não trouxe, mas Hilari vai trazer para a gente como informação. Então, quais são os tipos de festas que tem na região Centro-Oeste? Quais são o tipo de comidas típicas que tem? Quais são as datas comemorativas? O que é que se comemora lá na região Centro-Oeste? Uma coisa predominante que tem lá
são, por conta da questão da criação do gado, são os rodeios. Então, você pode colocar isso como cultura da região centro-oeste. Então, nessa pesquisa são as informações e também com imagens, viu, gente? Aí vem, depois da pesquisa, que vale 1 e-mail, vem a produção do seminário. Vocês vão produzir o cartaz, cada um em sua casa, sozinha. Ninguém vai para a casa de ninguém fazer cartaz. Cada um vai fazer o seu cartaz sozinho. Vai providenciar uma cartolina, vai providenciar piloto na cor preta, azul e vermelha, ou hidrocor, e vai fazer o cartaz. O título do cartaz é o seu tema. Cadê seu tema? Então, o tema de Hilary é a cultura da região centro-oeste. Então, Hilary vai colocar no centro da cartolina a cultura da região centro-oeste. Então, as informações que colocou lá na pesquisa, ela vai, de forma resumida, ela vai colocar no cartaz. Não precisa colocar tudo para não ficar extenso, porque o cartaz não vai ser lido, vai ser explicado. Olha como a Pro consegue resumir as informações da página 98 a 101. Consegui resumir nesse slide. Então, eu não precisei ler o texto todo. Se vocês estivessem comigo, a gente leria todo o texto. Mas como é uma apresentação oral, eu tenho que tentar resumir as informações. Então, eu peguei as informações principais para poder explicar. Então, tem que explicar o assunto. Então, se a Heloísa Nascimento vai falar sobre o clima e a vegetação da região centro-oeste, ela vai colocar no centro da cartolina o título Clima e Vegetação da região centro-oeste. E vai listar lá o clima e vai listar lá a vegetação. Você pode pegar suas informações do vídeo. Tá bem resumidozinho, você vai dar show na sua apresentação. Já a Nath, as atividades econômicas está no livro. Então, ela vai listar agricultura, um pouquinho de informação e imagens. Agricultura pecuária, um pouquinho de informação e as imagens. Mineração, quais são os tipos de minérios que são explorados na região centro-oeste, lista lá. E turismo também foi falado como uma atividade. Então, são 4 atividades econômicas que tem na região centro-oeste que Nath vai listar lá. Já a Adriele é muito fácil, só colocar o mapa, né? E falar um pouco sobre a população. Depois, feito o cartaz, tem que gravar um vídeo para a Pro até o dia 19 de maio. Até o dia 19 de maio vai gravar um vídeo no WhatsApp, gravar o vídeo e enviar pelo WhatsApp para a Pro. Eu não tenho certeza, mas eu acho que pelo WhatsApp só vai vídeos até 2 minutos e meio. Então, se passar disso, vai ter que ver onde foi cortado e enviar 2 vezes para a Pro, 3 vezes, tá bom? E aí envia o vídeo. No dia 20, a gente vai assistir os seminários da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste pelo Google Meet na aula de Geografia. E no dia 27, a região Sul e Sudeste, que a Pro ainda vai, a gente ainda vai ter as aulas da região Sul e Sudeste, tá certo? Aí, na próxima quarta-feira da semana que vem, a Pro vai fazer uma reunião com a mãe de Heloísa Nascimento, a mãe de Hilary e a mãe de Natiele, para explicar todas essas informações de novo, para que elas tenham certeza do que é para fazer, para não ficar com dúvida, e vocês também podem estar esclarecendo as dúvidas para elas. Não esqueçam de fazer a atividade. Cadê a atividade? Essa daqui. E na próxima aula de geografia, a Pro corrige a atividade da página 102 e 103. Tá certo? Beijos e até a próxima aula.